Basta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do nosso adversário pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Este é o raio-x do adversário, trazendo hoje o Ferroviário, um clube cearense, um clube do Ceará que a gente não costuma jogar com tanta frequência assim, apesar da Copa do Nordeste ter tanto tempo, a gente não encontra o Ferroviário com tanta frequência, nunca encontrou o Ferroviário na Copa do Nordeste. A primeira vez que o Bahia vai jogar pela Copa do Nordeste contra a equipe do Ferroviário. Os únicos encontros que o Bahia tem com o Ferroviário foi em 2006 e foram 4 jogos. Os 4 jogos foram realizados pela Série C do Campeonato Brasileiro 2006, onde o Bahia venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Só que esta única derrota foi histórica. O Bahia simplesmente tomou 7-2 do Ferroviário. 7-2 do Ferroviário, sendo que o Bahia antes já tinha vencido por 4-1 e no jogo de volta, no jogo lá na casa dos caras, o Bahia tomou 7-2, rasta, acreditem. O Bahia em Salvador não perdeu, mas também fora de Salvador não venceu. Foi um empate, uma derrota e dois triunfos aqui. O Bahia vai encontrar o Ferroviário em uma situação bem diferente do Ferroviário na Copa do Nordeste. Enquanto o Ferroviário venceu na estreia por 3-0, o seu arquirrival lá, o Ceará, foi um encontro local. O Ferroviário sapecou 3 cocos na sacola do Ceará. O Bahia perdeu para o Sampaio Corrêa fora de casa por 1-0 e agora vai tentar se recuperar dentro de casa. Apesar disso, o momento desses dois clubes são bem distintos. Enquanto no ano de 2022 o Bahia subiu da Série B para a Série A, o Ferroviário desceu da Série C para a Série D. Foi um dos 4 times rebaixado na temporada 2023 para a Série D e levou um coleguinha, levou o Atlético do Ceará. Acho que foram 3 times do Nordeste que foram rebaixados. Eu só me lembro de 2, o Atlético do Ceará e o Ferroviário, mas também subiram o Vitória, o vice de Canabrava, subiu para a Série B e o ABC de Natal também subiu para a Série B. Mas em compensação, da Série B também desceram 2, o CSA e a equipe do Náutico. O CSA tinha muito interesse em descer, fez muito, jogou muita bola para descer e conseguiu descer com muito mérito, mas o fato é que o Ferroviário no campeonato cearense está até fazendo um campeonato ok. O ano passado ele já tinha feito um campeonato cearense ok, foi uma decepção na Série C do Brasileiro. Esse ano também está fazendo um campeonato cearense ok. A fórmula do campeonato cearense, inclusive, é muito interessante. São 2 grupos, 5 times. Primeiro colocado de cada grupo já vai direto para a semifinal e o segundo, o terceiro, vai para as quartas de finais. Decide ali quem é que vai passar para pegar os caras que se classificarem primeiro na semifinal. Muito interessante essa fórmula. O Ferroviário é o segundo colocado do grupo que ele está, que eu não me lembro se é o A ou se é o B. Eu acho que é o B, que é o grupo onde está o Fortaleza. São 5 rodadas, porque um grupo joga contra o outro grupo, então são 5 rodadas, já foram feitas 4 rodadas, ele está na segunda colocação com 7 pontos, os mesmos pontos do terceiro colocado, que também tem 7 pontos, o Maracanã. Ele está ganhando na diferença aí de saldo de gol, mas tem ainda a última rodada, só que ele não tem chance de ser alcançado, não tem chance de perder a classificação para a próxima fase, para as quartas de final. Pode ser que troque só de posição ali com o Maracanã, mas da classificação ele não sairá. O último jogo deles foi exatamente contra o Ceará. De novo, ele tinha estreado na Lampions contra o Ceará, sapecou 3 cocos na sacola do Ceará e jogou no última rodada, na 4ª rodada do Campeonato Cearense, e empatou com o Ceará em 1-1, ou seja, eles estão aí invictos na temporada 2023 para
a equipe do Vozão. Então Bahia que fique ligado com o Ferroviário, que apesar de eles terem sido rebaixados no Brasileirão Série C, eles estão aí na temporada 2023 querendo redenção, e o Bahia que não vem mostrando muita confiança para o seu treinador e para a sua torcida, deixando não só a sua torcida bastante insatisfeita com o desempenho do time em campo, mas deixando o treinador putaço, tá aí muito retado com o que o Bahia vem fazendo dentro de campo. No último jogo saiu inclusive reclamando de tudo, botou os caras até de castigo treinando na praia um dia depois do jogo. O bicho tá pegando, não brinquem com a língua do senhor Renato Paiva, porque o cara não tá pra brincadeira não. Até então a gente sabe que o Renato Paiva tem muita razão, né? Há quem discorde do seu posicionamento, da sua forma de falar nas coletivas. Eu não discordo não. Para mim ele está sendo coerente com o que eu espero de um treinador para o Bahia. Sempre tive a vontade de que tivesse alguém no Bahia que pudesse realmente ter essa postura quando o Bahia não se comportar da forma que deve se comportar dentro de campo, da forma que ele pode se comportar dentro de campo. Ficavam aqueles treinadores que ficavam passando a mão na cabeça lá ele dos jogadores, assumindo as derrotas como se muitas vezes a derrota fosse culpa deles. Muitas vezes realmente é culpa do treinador, mas muitas outras vezes é culpa dos cabeços pequenos, dos caras que não sabem chutar pro gol. E na hora da coletiva, o treinador, a culpa foi minha por ter perdido, a culpa foi sua. Nem sempre é sua. É também sua, mas às vezes é mais dos jogadores. E aí o Renato Paiva não tá pra brincadeira. Se for erro dos jogadores, eles vão estar lá pra expor. Como ele mesmo falou, se faz o que foi treinado em campo e não consegue vencer, a culpa é do treinador. Mas se não faz o que foi treinado, aí a culpa é dos jogadores. Eu acho que tá muito certo o que ele tá falando. Vamos ver se esse jogadores tira o smoke e começa a jogar com mais seriedade dentro da Fonte Nova, inclusive, que é o palco onde o Bahia tem conseguido aí pelo menos os seus triunfos. Fora de casa tem dado dificuldade, mas até que venceu o último jogo fora de casa contra um adversário que surpreendeu para muitos, mas pela tabela do campeonato não é nenhuma surpresa que ele ia endurecer para o Bahia. O Ferroviário é o próximo desafio. O Renato Paiva, que tem aí uma possível estreia. O Cauli foi regularizado, foi anunciado e horas depois já estava no BID, já tinha sido registrado lá no BID e pode estrear amanhã, de repente, se for da vontade do senhor Renato Paiva, o meio do campo que vem aí para fazer sombra ao Danielzinho, para tentar colocar o Danielzinho no banco, porque até então, os anos 4 temporadas, se eu não me engano, que o Danielzinho tem, ele é titular absoluto, ninguém chega para colocar o Danielzinho no banco. Vamos ver se o Cauli vai conseguir. Esta será a missão do Cauli, colocar o Danielzinho no banco, e vamos ver o desempenho dele. Pode ser que ele estreie, pode ser que não estreie. A gente tem visto aí o Renato Paiva fazendo muitos rodízios, inclusive foi uma das coisas que ele mais ficou chateado na última coletiva. Claro que ele estava puto com outras coisas e aproveitou para ficar puto com todo mundo. O fato é que o Bahia já não vai ter o Rezende mesmo, pode ser que ainda não tenha o Matheus Bahia, a lateral direita a gente ainda não vai ter o André, então a gente vai provavelmente ter um time diferente mais uma vez, e quem sabe a gente consiga aí ter um meio de campo que a gente sempre sonhou. É claro que uma coisa é você trazer um jogador que se parece ser um reforço, outra coisa é ele realmente ser um reforço e não só mais um contratado. Vamos ver o que é que vai acontecer neste sábado às 20h30 na Fonte Nova Rasta, Bahia e Ferroviário, Ferroviário e Bahia. Esperemos mais um triunfo. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!